Bom dia, querida igreja. Mais um domingo que Deus reservou para que nós pudéssemos adorá-lo, cultuá-lo, para que ele fale ao nosso coração. Todos são muito bem-vindos. Você que nos visita, eu sou um dos pastores da igreja, meu nome é Jonatas. Daqui a pouco o pastor Daniel vai estar trazendo a mensagem e nós desejamos que todos tenham um tempo precioso na presença do Senhor. Como sempre pedimos, faça desse tempo um tempo especial, não divida esse tempo com nenhuma outra atividade, fixe o seu coração naquilo que Deus irá fazer em você nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, por tua direção. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos abençoe. Esse tempo dedicado ao Senhor possa ser um tempo precioso na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um tempo de louvor e adoração com a nossa querida Milene. Olá, que bom que estamos aqui novamente para prestar um culto a Deus. Nesse momento, nossa atenção, nosso coração esteja totalmente dedicado a servir ao Senhor, a adorar e louvar o nome do Senhor. E também que Deus possa abençoar a vida de todos nós e nos transformar mais um pouco, nos transformar mais uma vez, através do contato com a sua palavra, com a mensagem que Ele tem para nós nesse dia. Nós vamos dar início a esse momento de louvor com música, mas lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 40, os versículos 27 a 31. O texto diz assim: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A gente tem vivido momentos trágicos, difíceis de lidar. E a gente se sente assim, cansado, exausto. Não vemos a hora disso passar, da situação melhorar. Às vezes a gente se sente desamparado, desolado, solitário. Mas também nos lembramos do nosso Deus, né? Deus Emanuel, que está presente, e o Deus Salvador. É Ele que nos sustenta e nos socorre nas adversidades. Então, devemos esperar pelo socorro do Senhor, mas não inertes, não parados. A gente espera pelo socorro do Senhor, mas também a gente busca o Senhor, a gente corre em direção aos braços do Pai, prostrados, rendidos, dependentes, porque sabemos que é nele que temos vida, é nele que encontramos vigor para seguir a nossa caminhada com fé. Então, se você nesse momento se sente carente de qualquer coisa, lembre-se de que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer e nós também nos rendemos aos pés do Senhor,
suplicando a sua ajuda, a sua bênção. Vamos cantar nesse momento justamente sobre isso. Tenho fome, mas o amor de Deus me suprirá. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. E eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. E eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Nós vamos fazer mais uma leitura, agora da carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, apenas os versículos 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Além de Deus nos dar a vida, Ele dá sentido à vida. A cruz de Cristo representa uma possibilidade para nós de vivermos aqui plenamente e vivermos eternamente para a glória de Deus. Por isso, não deixamos de louvar a Deus mesmo nos momentos mais difíceis, como agora. Porque Ele é a razão da nossa vida. E isso basta para sermos felizes, para termos paz e esperança, mesmo nas dificuldades. Vamos dedicar toda a honra, toda a glória somente a Deus. Tua é a glória e o poder,
nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Vamos fazer uma oração? Senhor, quantas vezes nos sentimos sufocados pelas dificuldades que enfrentamos, sem saber se há solução ou se seremos capazes de suportar a dor. Mas graças te damos, porque o seu amor prevalece e permanece mesmo diante da mais complexa situação. O seu amor nos dá alívio e força para seguirmos em frente com fé e esperança. E além disso, seu amor nos ensina e nos conduz por esse caminho maravilhoso, repleto de empatia, compaixão, desapego, perdão, proatividade. E isso para que possamos viver nesse mundo transmitindo o amor de Cristo. Senhor, aquece os nossos corações para enxergarmos além de nós mesmos e inflama a chama do amor em nós. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estender essa oração agora através do hino 97, Súplica do Redimido. Meu pecado resgatado foi na cruz por ter
hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Deus possa inflamar essa chama nos nossos corações. Bom, que a gente nunca esqueça do amor que a gente só conhece através de Jesus. Aquele amor que muitos conheceram há muito tempo, há muitos anos, e hoje ainda se mantém firme na fé, né? Que esse amor não se esfrie nunca, que Deus possa inflamar essa chama nos nossos corações, que Deus possa renovar em cada coração, dia após dia, esse amor, que a gente possa viver esse amor que a gente tanto deseja ver nesse mundo. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim.
tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. A oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Após esse tempo precioso de louvor e adoração, nós vamos orar pelas crianças, pelos enfermos, pelos necessitados, desempregados, pelos funcionários que têm trabalhado na área de saúde nesse período crítico da Covid, rogando a bênção de Deus sobre a vida de todas as pessoas e nos preparando para a mensagem a ser pregada pelo pastor Daniel. Vamos orar? Deus de amor, nós nos colocamos diante do Senhor gratos por tua presença, por esse tempo de adoração que tivemos, e nós pedimos, nós clamamos a tua intervenção no nosso país, onde existem ainda muitas mortes, onde existe muitos desempregados, tantos necessitados, tantas famílias enlutadas. Deus, visita cada família. Dá-nos sensibilidade para verificarmos aquilo que nós podemos fazer em termos de ajuda, em termos de abençoar a vida das pessoas. Que o Senhor esteja confortando aos que sofrem, dando esperança aos que estão desamparados e dando cura aos que estão enfermos. Que o Senhor esteja abençoando as crianças da nossa igreja. Não somente da nossa igreja, mas as crianças do nosso país. A gente sabe o momento crítico que vivem, há muitos ou muitas isoladas em seus apartamentos, sem espaço, sem os amigos, como isso gera tensão. Por isso, dá sabedoria aos pais, derrama graça sobre eles, para que possam conduzir esse momento com sabedoria, trazendo a convicção da presença do Senhor na vida de cada uma de nossas crianças. Nós pedimos que o Senhor fale através do pastor Daniel, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre o coração do teu servo, e que a tua palavra pregada nessa manhã possa alcançar de maneira vibrante o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. Não é novidade para ninguém que nós vivemos um momento único na história do mundo, um momento de adversidade.
Adversidade significa algo que é desfavorável. Problemas, dificuldades, crises. Uma doença devastadora acomete milhões de pessoas. Vivemos um cenário de choro, de dor, de luto, de solidão, de incertezas, medo, angústia. Pessoas que perdem o emprego, o sustento, familiares, amigos. Um cenário, sem dúvida alguma, muito difícil para todos nós. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, foi escrito em um contexto também de adversidade. Foi escrito para encorajar cristãos que viviam um cenário de perseguição, de sofrimento, de luto e também de morte. Foi escrito para encorajar uma igreja a ser fiel diante do seu chamado diante de Deus e ser testemunha fiel perante a idolatria do Império Romano, mesmo num cenário de adversidade. E a proposta dessa nova série de mensagens que você é convidado a acompanhar a gente é, através das cartas enviadas às 7 igrejas no livro de Apocalipse, nós trabalharmos o que significa ser igreja, então, nesse contexto de adversidade. Nós precisamos do livro do Apocalipse, nós precisamos desses escritos da mesma maneira que os seus leitores originais precisaram. João escreveu para irmãos de uma igreja em adversidade, em sofrimento, que viviam grande perseguição. João deu algo a eles que os capacitou a enfrentar, a viver e a descobrir o seu propósito nesse momento. Se esse texto os capacitou a isso, eu acredito e creio e tenho expectativa de que ele irá nos ajudar também a viver esse momento difícil que a gente vive. O Apocalipse foi escrito no primeiro século da era cristã, na região da Ásia Menor, que era dominada pelo Império Romano. O imperador era representante dos deuses e digno de louvor e de adoração. Cristãos eram sacrificados, mortos, perseguidos, se não se rendessem à figura, à imagem do imperador. Quem escreveu o Apocalipse foi João, um amigo e servo de Jesus, que não estava de folga num ano sabático em Patmos, uma ilha, mas ele foi exilado. Foi exilado em decorrência dessa perseguição, porque ele amava Jesus, ele falava do Evangelho, ele vivia o reino, e por isso ele foi exilado para essa ilha. João estava lá quando ele recebe uma visão que deveria ser endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. João estava então em Patmos ele recebe essa visão, e as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a essas igrejas que o texto de Apocalipse foi escrito. Nós veremos um pouco do contexto do livro de Apocalipse. Nós precisamos saber que todas as cidades são importantes no Império, porque elas tinham uma cultura muito bem desenvolvida, economia forte, política, religião. Eram centros urbanos que tinham templos aos deuses e ao imperador. Os cristãos nessa época eram minoria, não em grandes templos, em grandes igrejas, em grandes reuniões, mas em igrejas domésticas, pequenas, nos lares. Porque existia uma grande pressão para que os cristãos se acomodassem à idolatria romana e vivessem da maneira que Roma gostaria que eles vivessem, e não da maneira que Jesus Cristo, que o Evangelho gostaria que eles vivessem. Esse é um pouquinho do contexto do livro de Apocalipse. Qual é então o propósito do livro? Primeiro, um propósito de encorajamento, de levar esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que são perseguidos, esperança em meio às dificuldades, às adversidades da vida. Por isso que eu acredito que o Apocalipse é um livro muito propício para o nosso momento e para a nossa vida. Mas também tinha um propósito de exortação, confrontando os cristãos a serem fiéis diante da idolatria romana, a não se renderem aos ídolos romanos, a não se renderem ao estilo de vida romano pagão, a não se renderem à adoração do próprio imperador. E da mesma maneira, esse livro pode e
e nos exorta a nos confrontar diante não da idolatria romana, mas da idolatria dos deuses e ídolos que existem na nossa cultura hoje em dia. Mas existe um terceiro propósito, que é de orientação, que é de ensino, encorajando a como ser igreja nesse contexto de adversidade, de dificuldade, de perseguição, e encontrar o seu lugar no plano e na história de Deus para a humanidade. E eu acredito que Deus ele tem algo a falar ao nosso coração diante disso que nós vamos trabalhar, diante desse tempo que a gente vai estudar a respeito dessas 7 igrejas. E a primeira igreja que nós somos convidados a estudar e a trabalhar é a igreja de Éfeso. Éfeso foi capital da província romana na Ásia Menor. Foi a principal cidade da Ásia Menor, devido ao seu comércio ser muito desenvolvido, porque era uma cidade portuária, tinha um grande trânsito de pessoas por ali, era uma cidade que tinha a cultura muito desenvolvida e a religião também. Éfeso era considerada a metrópole da Ásia e era tão conhecida no cenário religioso que lá era onde existia o templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios para alguns. E para a gente começar e entrar no texto, a gente vai ver esse primeiro ponto da mensagem. Mas antes, eu gostaria de relembrar um ponto, de que Éfeso também era uma cidade muito importante para o apóstolo Paulo. Paulo, ele viveu pelo menos 3 anos ali. Ele discipulou pessoas, ele conhecia muito bem aquela igreja, né? Ele dedicou anos do seu ministério para a fundação, plantação e discipulado daquela igreja. Depois ele envia Timóteo, de tanto que ele achava importante aquela região e aquele povo, que ele envia Timóteo, seu filho na fé, para cuidar, pastorear, orientar aquela igreja que existia lá em Éfeso. Então Éfeso era uma cidade muito importante. Nós temos uma carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo, que é a carta aos Efésios. Então, Éfeso foi uma cidade muito proeminente, tinha uma cultura, economia, religião muito proeminente, e uma cidade também a qual Deus havia feito muitas coisas por intermédio de Paulo, de Timóteo, e posteriormente, de acordo com a tradição cristã, o próprio apóstolo João passou por ali e ficou um tempo ali. Após a gente fazer essa introdução e essa abertura, o primeiro ponto da mensagem, que está lá em Apocalipse capítulo 2, não 1, mas Apocalipse 2, 1, é que Jesus, independente do contexto, Jesus está no meio da sua igreja. Versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O Apocalipse, meus irmãos e irmãs, é um livro que tem muita simbologia. E aqui a gente começa com 2 simbologias, que são anjos e candelabros. Existe uma grande discussão sobre quem são os anjos daquela igreja. Se são anjos mesmo, e aí o entendimento é de que cada igreja tem o seu anjo, cada pessoa tem o seu anjo, e daí vem o entendimento do anjo da guarda, né? Ou se esses anjos eram os líderes, os pastores, os responsáveis, os mensageiros daquela igreja. Mas grande maioria dos comentaristas, e eu também acredito dessa maneira, que esse anjo são os líderes da igreja, os pastores da igreja, aqueles responsáveis por entregar, por ensinar a mensagem, que iriam receber essa mensagem, iriam encaminhar para a sua igreja. Por isso que Jesus manda que João escrevesse. Porque se fosse uma mensagem enviada para um anjo de fato, ele não precisa de nada escrito. Mas líderes, homens, pastores precisavam dessa carta escrita para que fosse encaminhada por toda aquela região e que fosse transmitida também para a sua comunidade de fé. Então nós temos aqui anjos que
são simbolizados pela estrela, 7 estrelas das 7 igrejas que estão na mão de Jesus, Jesus cuidando, Jesus estando presente ali no meio deles. E temos a imagem do candelabro. E o candelabro são representações das 7 igrejas, são 7 candelabros que representam as 7 igrejas do Apocalipse. E o texto diz que Jesus anda, caminha, passeia no meio das igrejas. Meus irmãos, apesar da adversidade, apesar da crise, da dor, do luto, apesar das incertezas, do contexto difícil qual eles viviam, Jesus continua com eles. O Cristo ressurreto está com eles, andando, vigilante, cuidando, controlando. Cristo está entre seu povo, zelando por eles. E das nossas igrejas hoje também, num contexto de dificuldade, de adversidade, de medo, o qual nós gostaríamos de estar juntos nesse momento presencialmente. O que a palavra de Deus nos ensina é, independente do contexto e de como vocês estão, vocês são igreja de Cristo, dispersos nesse momento, mas eu continuo no meio de vocês. Eu continuo cuidando de vocês. Isso quer dizer que nesse instante, Ele está aí contigo, Ele está aqui comigo, Ele está participando desse culto, dessa reunião com a gente. Isso é maravilhoso. E se nós tivéssemos consciência disso de verdade, nós estaríamos mais atentos a participar de fato desse culto. Não seria qualquer coisa que iria nos distrair, não seria qualquer coisa que iria nos tirar a atenção daqui, porque nós estaríamos com expectativa grandiosa de viver, de ouvir e de perceber a presença de Deus no nosso meio, e às vezes nos falta essa consciência de que Jesus está conosco, de que Jesus está participando desse momento com a gente. E a gente lida de encontros como esse com menor importância. Quando a gente vai a um teatro, ou a gente assiste a um filme em casa, a gente evita ao máximo se distrair, porque a gente quer prestar atenção, a gente não quer perder nada daquele filme, senão a gente não entende. Mas quando é um culto ao Senhor, a impressão que eu tenho às vezes é que tudo bem se eu perder um pouquinho. Tudo bem se eu não... se eu estiver fazendo outras coisas enquanto eu participo do culto. Mas isso falta um pouco da consciência, meus queridos, de que o Senhor está conosco, desejoso por falar, andando no nosso meio, participando desse momento com a gente, cuidando de nós. Que saber que Jesus está no meio da igreja traga para a gente fé, esperança, força, tranquilidade, paz nesse momento adverso, mas que traga também a consciência da sua presença e da importância que é participarmos de momentos como esse com expectativa, porque Deus está conosco, Deus está no nosso meio e Deus deseja falar ao nosso coração. Um segundo ponto é o seguinte: na estrutura das cartas, nós vemos a apresentação de Jesus e nós vemos elogio também da parte de Jesus para aquelas igrejas. E nós temos aqui 3 elogios. Eu queria compartilhar desses elogios com vocês. Primeiro, Jesus reconhece, isso é algo muito bom, que a igreja de Éfeso é uma igreja dedicada, é uma igreja serva. Olha o que Jesus diz: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho e eu sei que o seu trabalho é árduo. E eu conheço também a sua perseverança. O pessoal dessa igreja dá duro. O pessoal dessa igreja trabalha. É notável de longe a ponto de ser elogiada pelo próprio Jesus. Os líderes são motivados, os líderes estão envolvidos, sonhando com a igreja, sonhando com o crescimento do reino, com a evangelização de pessoas, sabe? Os ministérios funcionam de maneira perfeita. Ninguém fura a escala, né? Todo mundo se envolve, né? Todo mundo ajuda. Não tem ninguém sobrecarregado porque está fazendo trabalho demais na igreja, porque outros estão ajudando. Olha que maravilha!
né, viúvas, enfermos, os necessitados são alcançados, a junta diaconal é perfeita, o conselho perfeito, todos os ministérios funcionam muito bem, os departamentos são recheados de voluntários, não falta professor, não falta nada. E Jesus fala que essa igreja tem uma prática correta. Não existe problema quanto ao serviço que ela presta. É uma igreja engajada. Mas nós temos um segundo elogio, que é uma igreja bíblica. Versículo 2b. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Lá no versículo 6, ele fala também sobre os nicolaítas, que era um grupo que vivia e pregava heresia naquela época. E o Senhor diz, e eu sei também que vocês odeiam os ensinos e a obra dos nicolaítas. Isso quer dizer, era uma igreja bíblica, que conhecia a Bíblia, conhecia os ensinamentos de Deus, que sabia as doutrinas corretas. Era uma igreja que não se deixava levar por qualquer vento de doutrina. Era conhecedora. Falsas doutrinas não tinham espaço ali. Eles permaneciam fiéis. Fala se não é uma igreja dos sonhos. Uma igreja que tem conhecimento, que tem teologia, que tem doutrina, que tem Bíblia, que tem dedicação, que tem trabalho. Qualquer pastor gostaria de pastorear essa igreja, todo pastor. Qualquer pessoa gostaria de frequentar, de participar dessa igreja. Serva e bíblica. E mais, ainda tem mais um elogio, perseverante. Mesmo no contexto de perseguição, mesmo sofrendo, você tem perseverado. E você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. É uma igreja que pensa corretamente, que age corretamente e que, apesar do cansaço pelo trabalho pesado, porque esse desfalecido quer dizer isso, exaustão diante do trabalho e da perseguição, vocês têm paciência, confiança e perseveram, não desanimam. Mas, meus irmãos, o tom da mensagem aqui muda abruptamente. Imagine a igreja ouvindo a leitura dessa carta, o sorriso nos lábios. Uau! Jesus está muito satisfeito com a gente, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Alguém está vendo aquilo que a gente está fazendo. Jesus está de acordo com os nossos ensinamentos. Que maravilha, que bênção isso! Mas quando o líder daquela igreja continua a leitura da carta, o semblante deles cai. Porque eles percebem que, apesar desses 3 elogios muito válidos, o Senhor tinha uma repreensão muito dura, muito franca e muito séria para fazer para aquela igreja. E a reprovação é a seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o meu primeiro amor. Apesar de todos os elogios a respeito das suas virtudes, eles haviam se esquecido e abandonado o primeiro amor por Deus. A relação de amor entre a igreja e Jesus já não era a mesma. E o verbo aqui é um verbo muito importante, porque foi o mesmo verbo, e talvez alguns do que estavam ali em Éfeso haviam passado pela igreja de Corinto, ou até ouvido dizer o que Paulo havia escrito para a igreja de Corinto. Porque em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala sobre o divórcio, num contexto de casamento, ele usa esse mesmo verbo, abandonaram. Abandonaram no contexto de divórcio, de separação. E é esse verbo que João usa para falar do abandono do amor dessa igreja por Jesus. Em outras palavras, vocês fazem muita coisa por mim. Vocês se dedicam por mim, mas vocês não me amam como uma esposa deveria amar o marido. Vocês não me amam como o marido deveria amar a esposa.
Vocês têm a prática correta, o ensino correto, mas não têm a motivação certa. Não têm o amor certo. Vocês fazem isso por obrigação, não por paixão, não por amor. Isso está se tornando um fardo pesado e muito difícil para carregar, porque falta paixão, falta amor. E pensando nesse contexto de relacionamento, às vezes nós que somos casados corremos um grande risco de viver isso. Quando nós começamos o relacionamento, o namoro, o noivado e até mesmo o casamento, somos apaixonados, queremos servir o outro, estar perto, ter tempo de qualidade, dar atenção, querer atenção. Servimos com alegria um ao outro. Mas à medida que o tempo passa, se a gente não cuida da relação, se a gente não investe no relacionamento, não investe no amor que precisa ser cultivado, esse relacionamento pode se tornar enfadonho, cansativo, difícil. E a gente pode até continuar fazendo as nossas obrigações dentro de casa e um para com o outro, mas sem amor, com coração frio, com coração desanimado, sem paixão, sem disposição, sem a motivação certa. E é esse diagnóstico que Jesus faz e manda João dizer àquela igreja de Éfeso. Vocês no início foram fervorosos. Na geração passada, quando Paulo esteve aí, Priscila e Áquila, que também passaram por lá, Timóteo, vocês eram fervorosos. Vocês iam para a frente da igreja, o grupo de louvor cantava com paixão, fervor, não só porque estavam na escala. O pastor pregava com alegria, com disposição, vocês sentiam a graça, o poder, a unção do Senhor através da vida dele, não porque ele era obrigado a pregar todo domingo. Os diáconos serviam com muita disposição e com alegria, não era um fardo atender as viúvas e os necessitados, porque havia paixão no coração. Mas hoje, vocês continuam fazendo tudo isso, mas não existe amor mais. Não existe mais paixão. Não existe mais motivação. Não existe mais brilho nos olhos. Que repreensão dura! Que repreensão dura essa que Jesus envia para aquela igreja. Eles amavam mais a verdade do que a Deus. E a gente pode aplicar isso para a gente. Vamos falar sério. Será que nós, de fato, temos amado o Senhor? Será que nós temos nos relacionado em amor com o Senhor? Pergunta ao seu coração: você ama o Senhor? Você tem amado ao Senhor? Ou você tem frequentado os cultos, ajudado em algum ministério, ou contribuído financeiramente, só porque tem que fazer, só por obrigação, só porque está na escala? Se isso for fato e verdade, o Senhor vem dizer algo para nós essa manhã. Eu tenho algo contra vocês. Eu elogio muito o que está fazendo. Mas o mais importante para mim, o Senhor diz, é o seu coração. É o seu amor por mim. É o seu amor pelas pessoas. É o seu amor pelo reino. É a paixão que você tem por mim, pelas pessoas. E isso mostra para mim também, sabe, um grande perigo. E o perigo é, nós podemos pregar, nós pastores, aqueles que ensinam nos pequenos grupos, na escola dominical, nós podemos ensinar a pregar sem ter o coração rendido em amor por Jesus. Nós podemos atender a necessidade dos pobres, dos carentes nesse momento, sem amor por Deus e por eles, só pelo cumprimento de uma obrigação cristã. Nós podemos servir nos mais variados ministérios, ou até mesmo participar de um culto como esse, ou contribuir financeiramente. É possível fazer tudo isso sem amor por Jesus. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. E a solução que o Senhor traz sabia, antes da solução, uma sentença. No versículo B. Também muito dura e séria, que ele diz para a igreja: olha, se vocês não se arrependerem disso, eu virei a você
e eu tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você lembra que o candelabro significa a própria igreja, a própria vida. Se a igreja de Éfeso não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, o Senhor promete remover o candeeiro do seu lugar. A igreja vai perder a sua luz, a igreja vai perder a sua vida, e a sua existência já não vai fazer diferença nenhuma mais na história, porque Deus não estará no seu meio. A igreja pode até continuar existindo, o prédio pode continuar aberto, os trabalhos da igreja sendo executados, mas sem vida. Restará ali um grupo de pessoas religiosas se reunindo em um lugar o qual o amor e a presença de Deus não é mais real. É uma advertência muito séria, porque a igreja também pode acabar. Por exemplo, Éfeso está onde atualmente é a região da Turquia. E se você pesquisar dados estatísticos a esse respeito, a igreja de Éfeso, que era tão expressiva na ocasião, hoje praticamente é inexistente. É pequeno o número de cristãos ali. E isso pode acontecer com a gente. Deus, nós não vamos perder de maneira alguma a nossa salvação, que é pela graça, que é pela fé em Cristo Jesus. Mas se nós não nos arrependermos, se nós não voltarmos, é a solução que a gente verá logo mais. Se nós não quisermos servir ao Senhor com amor e compaixão, outra pessoa será levantada por Deus e terá o privilégio de participar da missão e daquilo que Deus está fazendo. Nós perderemos o privilégio, sim, de ser usado por Deus na história. Nós podemos olhar para fora de muito cristão e parecer que está tudo em ordem. Mas por dentro está morto, porque perdeu a paixão e o amor por Jesus. E a solução é: lembrem-te então de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Lembre-se, olhe para trás e lembra como você orava. Lembra com qual disposição você participava dos cultos de adoração na sua comunidade local, na sua igreja. Lembra da motivação que você tinha ao servir as pessoas, ao servir em algum ministério, ao ser tocado pela presença de Deus. Lembra-se disso e tente perceber o que aconteceu, aonde foi o problema, de onde veio esse desânimo, essa apatia espiritual. E arrependa-se, é a metanoia aqui, mude a mente, mude a postura, mude a sua mente, a sua maneira de pensar a esse respeito e pratique as obras que você praticava no início. Isso quer dizer, continue servindo, continue aprendendo a Bíblia, que é muito importante, e continue sendo perseverante, mas com a motivação correta de amar Jesus, de servir a Jesus com alegria, com paixão. É isso que o Senhor nos chama. Eles precisavam vivenciar novamente a experiência do primeiro amor, mudar o coração e adotar um novo estilo de vida de arrependimento. Isso é o que o Senhor me chama para fazer. Isso é o que o Senhor te chama para fazer. Mudar a mente, se lembrar, se arrepender e voltar às primeiras obras. A luz da nossa própria igreja pode se apagar se continuarmos a recusar o amor de Cristo. E um candelabro ele é feito para brilhar. E para brilhar, ele precisa desfrutar continuamente do seu amor. Edifícios podem permanecer intactos. Pastores podem continuar pregando. Ministérios podem continuar trabalhando. Mas se o candelabro foi removido,
não há vida, não há luz. Uma promessa final. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é importante, porque isso quer dizer, aqui está no plural, às igrejas. É porque essa carta não era direcionada apenas à igreja de Éfeso. Era, sim, um problema específico da igreja de Éfeso, mas essa carta iria circular pelas demais igrejas, inclusive circular na nossa igreja hoje, presbiteriana de Barão Geraldo, para nos alertar que um problema que foi da igreja de Éfeso pode ser ou se tornar um problema na nossa igreja. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas, esteja atento a isso, porque geralmente nós identificamos esse problema no outro, mas a gente precisa parar, pensar e refletir. Será que o Senhor está falando isso comigo? Será que essa mensagem é para mim, mas não para fulano de tal ou ciclano? Porque ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa expressão vencedor, ela é uma metáfora esportiva e militar, que conota superioridade e vitória sobre um inimigo, sobre um adversário. E a nossa vitória é a participação na vitória de Cristo, porque a vitória verdadeira não é nossa. A vitória verdadeira é de Jesus. Mas porque Jesus venceu a morte, venceu a dor, venceu tudo isso, nós também somos vitoriosos nele. A igreja, então, é chamada a ser vitoriosa no contexto de idolatria e de sofrimento. Ser um vencedor, então, significa continuar servindo, continuar aprendendo, continuar pregando, continuar sendo igreja, mas amando a Jesus acima de todas as coisas. Fazendo tudo isso porque nós reconhecemos o amor dele, nós vivemos motivados por esse amor, e a recompensa quando nós fazemos e vivemos dessa maneira, nos arrependemos e voltamos à prática do primeiro amor, é comer da árvore da vida. Essa é uma imagem que foi trazida para nós lá em Gênesis capítulo 2, quando Adão e Eva foram colocados no jardim. Mas em Gênesis 3, Adão e Eva, porque eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, eles não têm mais permissão para comer dessa árvore devido ao seu pecado. Um anjo fica na entrada do jardim com espadas flamejantes, impedindo que eles comam e alcancem a vida que aquela árvore dava a eles. Na literatura do Apocalipse, a árvore se torna um símbolo para a vida eterna, a vida dada por Deus e seus seguidores em Cristo Jesus. No Éden final, na Nova Jerusalém, a maldição do primeiro Éden será revertida e a vida eterna será concedida ao povo de Deus. Mas essa vida eterna será concedida ao povo de Deus, e por isso, de sermos vitoriosos, nós teremos acesso à árvore da vida, porque Jesus, o Cristo, o mesmo ressurreto que entrega essa mensagem para nós, ele foi morto no madeiro. Foi morto injustamente. E ali ele demonstrou o seu maravilhoso amor por nós. E porque ele demonstrou o seu amor por nós, nós podemos provar desse amor. Nós podemos amá-lo. Nós podemos nos amar, porque ele nos amou primeiro. O amor é a marca da igreja verdadeira. Os discípulos serão conhecidos se eles amarem uns aos outros. E para amar uns aos outros é preciso provar e amar também a Jesus. E para amar a Jesus, a gente precisa amar uns aos outros. A vida cristã é essencialmente uma relação de amor com Jesus. E ele quer restaurar esse amor no seu coração e no meu coração.
quando Jesus reaparece a Pedro ressurreto. Pedro que havia negado a Jesus. Jesus chega para Pedro e ele faz uma pergunta. E a pergunta é: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O que Jesus diz? Então, Pedro, já que você me ama, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. E Jesus faz essa pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Apacenta então as minhas ovelhas, cuide delas. Pedro, você verdadeiramente me ama? E Jesus faz essa pergunta porque ele sabia que a motivação do trabalho de Pedro deveria ser o seu amor por Jesus, o amor de Pedro por Jesus. Porque se Pedro não amasse Jesus, o trabalho de cuidar das ovelhas seria enfadonho, seria desanimador, seria frio, seria infrutífero. Primeiro o amor a Jesus, depois o cuidado da obra, do trabalho e do reino dele. Porque o nosso amor levará à prática das primeiras obras. O trabalho pode se tornar enfadonho e forçado, se não por amor. A tolerância ao sofrimento pode ser muito amarga, se não for suavizada pelo amor. A ortodoxia e a doutrina cristã é fria e morta, se não tiver amor. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos de desfrutar desse amor por Jesus. Como você zela e nutre essa paixão por Cristo? O que você tem feito para se aproximar de Jesus? Como anda o seu coração diante do Pai? O que fazer diante da constatação de que essa paixão se apagou, se esfriou, de que o amor já não existe mais? Eu quero te encorajar a resgatar esse amor, a nutrir esse amor, a se render diariamente diante do Pai, em oração, em busca, em leitura das Escrituras, participando das reuniões comunitárias, para que esse amor seja reacendido, para que a presença de Cristo seja mais do que um ensinamento, mas seja um relacionamento íntimo, profundo e inesquecível na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou e o Senhor nos ama e o Senhor nos amará para sempre, porque o Senhor é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O seu amor não muda sobre nós e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nós queremos, Pai, provar desse amor. Nós nos reconhecemos pequenos diante de Ti, Deus, limitados diante de Ti. Lembrando, Pai, vasculhando e pesquisando o nosso coração, tentando identificar onde temos falhado, onde temos pecado, onde o primeiro amor ficou pelo caminho, porque nós queremos mudar nossa mente, nós queremos provar de um arrependimento genuíno e voltar a servir ao Senhor, voltar, Pai, a viver para o Senhor, não porque somos obrigados a isso, não apenas porque entendemos que é o certo, mas porque nós somos motivados pelo Teu amor, pelo Seu sacrifício, por aquilo que o Senhor fez por nós. Oh Deus, reacenda em nós o amor e a paixão por Jesus. Nós queremos desfrutar do Seu amor, viver o Seu amor, servir baseado no Seu amor. Que a nossa Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, que aqueles que estão ouvindo e participando desse culto conosco, sejam inflamados pela presença do Teu Espírito, cheios da presença do Teu Espírito, cheio de amor, e que esse amor transborde para iluminar os cantos mais escuros da nossa cidade, do nosso bairro e do mundo, porque independente do contexto que estamos inseridos de adversidade, somos chamados a sermos candelabros que ilumina, que leva a vida, que leva do Teu amor. Restaura, abençoa e nos usa. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a presença eterna do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana, – guardado, protegido e renovado pelo Senhor.
Mais uma vez, nós damos as boas-vindas a todos vocês que nos visitam nessa manhã, ou participaram com a gente no culto nessa manhã, ou participarão do culto no decorrer desse dia. Sempre é um prazer ter o nosso meio e a gente vai dar algumas informações de como você participar mais ativamente da vida da igreja. Qualquer momento que você assistiu o culto, que você ouviu o culto, ou participou do culto e ficou com dúvida, entre em contato com o pastor que pregou para que, se houver alguma dúvida, ele possa esclarecer. Então, aí, hoje foi o pastor Daniel que pregou, está o telefone do pastor Daniel na tela, necessitando, entre em contato com ele. A nossa igreja está divulgando suas atividades no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e nós pedimos que, na medida do possível, você use a sua rede de divulgação para estar divulgando os trabalhos da igreja para que o maior número de pessoas possa ser alcançado e abençoado. Os pastores têm se disponibilizado para atender aos que desejam, então tanto o pastor Daniel como eu, nosso telefone está aí, ou se você deseja marcar um horário com a secretaria da igreja, o Wagner estará para ajudá-lo, e ele vai estar direcionando ou para mim, ou para o pastor Daniel, para a gente ter um tempo de ouvir, um tempo de oração, um tempo abençoado. Nós estamos na terceira aula da Grande História. A Grande História tem a expectativa de mostrar ou ensinar qual o sentido da humanidade, qual o sentido da existência humana, como Deus criou, por que Deus criou, por que Deus interviu na história do homem. Normalmente, quem faz a classe são as pessoas que querem fazer ou se tornar membros da igreja, fazer a pública profissão de fé e batismo, mas está aberto a todo tipo de pessoas. Se você já é membro e não fez a classe, a Grande História, é a oportunidade, procure-me ou procure o pastor Daniel para que nós possamos inserir. Os pequenos grupos, excepcionalmente por causa da classe A Grande História, o grupo de quinta-feira foi transferido para quarta-feira, então nós temos estudos bíblicos na segunda, terça, quarta e sexta, e a Grande História na quinta-feira. Os links são colocados no grupo da igreja, e se você não faz parte do grupo, entre em contato com a gente para que nós possamos inseri-lo ou dar informação do endereço da onde estará funcionando o pequeno grupo. Contos do Barão, com mais uma história hoje às 15 horas, a continuidade da história passada, onde o Barão começou a contar para o Mateus sobre o povo de Israel quando estão diante de Canaã e não entram em Canaã por causa da desobediência, mas como Josué e Caleb foram corajosos, tentando estimular o povo a obedecer ao Senhor. Na semana passada, nós fizemos a campanha de doação de alimentos e nós conseguimos arrecadar 9 cestas básicas que vieram já prontas. Com os alimentos que foram oferecidos, nós compramos o que faltava e montamos mais 15 cestas básicas, e nós compramos mais 22 cestas básicas montadas. Então, todos os recursos que entraram foram utilizados para a confecção e compra de cestas, e nós conseguimos 46 cestas básicas, e elas já começaram a ser distribuídas. Essa semana também nós recebemos do Banco de Alimento 53 cestas básicas, e nós já começamos a distribuir. Essas do Banco de Alimento são cestas de pessoas já cadastradas, a gente não pode direcionar para quem nós queremos, vão direto para as pessoas que receberam por ter feito o cadastro junto à prefeitura. E na semana retrasada nós levamos 40 cestas básicas para os indígenas e refugiados da Unicamp. Nós só fomos os que conduziram as cestas até lá. Nós recebemos as cestas e levamos até lá. O que nós doamos foram 40 quilos de filé de frango, como ajuda em proteína para as pessoas carentes lá da Unicamp. Então, a igreja está vibrante, está ativa, ajudando a quem tem necessidade. E a sua pergunta é como eu posso contribuir?
entre em contato com a secretaria, doe alimentos, doe roupas, ou se você quiser fazer uma contribuição, use a conta da igreja, onde é utilizado para os dízimos e ofertas, mas mande uma notificação para a secretaria dizendo que o dinheiro que você depositou é para ser utilizado na ação social. Teremos a eleição para presbíteros dia 15 de novembro. Nessa semana nós emitiremos os últimos 2 vídeos esclarecendo o processo. Pedimos para a igreja orar, para a igreja participar. Às vezes nós nos acomodamos e não indicamos achando que outro vai indicar, não indicamos porque achamos que os presbíteros que estão são do meu agrado, mas é fundamental que você indique nem que sejam os mesmos presbíteros que já se encontram presentes. Então, divulgue, participe, ou melhor, participe, divulgue para os membros a realização da Assembleia dia 15 de novembro, de agosto, para a eleição de 3 presbíteros. Ore, busque a presença de Deus, discirna a vontade de Deus e participe ativamente dessa eleição. Que Deus o abençoe e você tenha uma semana cheia de bênçãos e da graça do Senhor. Boa semana. Olá, igreja, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alan, sou o tesoureiro da igreja.